Mauro César traz todas as informações sobre o doping de Gabigol e a pena de 2 anos sem poder jogar futebol. Me parece evidente que o Gabriel está muito errado, né? Isso é o óbvio. Se ele estava zangado porque toda vez que a equipe de antidopagem vai lá no Flamengo, ele tem que colher o material, ele deveria ter reagido de outra maneira. A comparação que eu faço é o seguinte: imagina assim, o Vanderlei Nogueira, todo dia ele vai para casa e faz o mesmo caminho. E a cada 5 dias úteis da semana, 3 tem uma blitz da lei seca. O Vanderlei não bebeu, ele não bebe, ele está dirigindo o carro dele, mas ele sempre é parado. Para uma vez, para a segunda. Quando para pela quarta, quinta vez, vai ficar de saco cheio. Mas tem que soprar o bafômetro. Não adianta. Que se você falar, não vou soprar o bafômetro, que já soprei essa porcaria ontem, antes de ontem, semana passada, 3 vezes, o policial vai dizer, amigo, então você tem um problema. Mas eu não bebi. Não importa se você bebeu ou não. Você não soprou o bafômetro, vai arcar com as consequências. É uma coisa óbvia, gente. A gente pode passar por isso. Em alguns lugares sempre tem, né, a lei seca ali, a blitz, né, aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares. E certamente alguém que está nos ouvindo já passou por isso, de pô, toda hora eu paro, os caras cismam comigo. O cara pode ser meio azarado, né? Porque acontece, porque os carros vão passando e é meio aleatório, né? Você vai lá, sopra no bafômetro, não bebeu, vai embora, vai para casa. Então o Gabigol não estava dopado, porque ele colheu depois o material e deu negativo. Então acho que especular a possibilidade dele ter se negado com medo do exame, eu acho que é leviano, porque ele acabou colhendo o material. A questão é como ele agiu. A regra. Ele agiu de uma forma que ele arrumou uma encrenca com quem não deveria arrumar. O exemplo da blitz, eu acho que encaixa muito bem. Você vai arrumar um problema com o policial que está fazendo o trabalho dele ali, que de repente nem gostaria de estar ali, mas tem que ficar ali parando as pessoas e, né? É o trabalho dele. E você vai criar um caso, o cara está fazendo o trabalho dele, bicho, não tem jeito, é assim que funciona. Eu posso discordar da lei. Posso achar que, de repente, poxa, em outros países, se eu tomar 3 latinhas de cerveja, não tem problema. Aqui, se eu tomar 1, 2, eu já estou considerado embriagado. Eu posso até achar a lei exagerada. Isso foi muito discutido na época, né? Que isso foi colocado em prática aqui no país. Comparado com as leis de outras nações e tal. Mas você mora no Brasil, cara, a lei é essa. E a lei antidopagem, ela é muito rigorosa. Não tem jeito. Imagina o Ben Johnson, lá em 88, quando ele foi o recordista mundial de 100 metros rasos, capa de revista do mundo inteiro, tal, o homem mais rápido, o fenômeno, correu abaixo de 10 segundos, aquela coisa toda, e depois, no dia seguinte, lá apareceu o resultado, estava dopado. Imagina o Ben Johnson chegasse lá e falasse, não, eu não vou fazer xixi no vidrinho, não quero, vou pro hotel, tchau, vou pra Vila Olímpica. Ele ia perder a medalha, claro, não tem jeito. Isso foi em 88, gente, né? Então, assim, é assim que funciona. E o Gabriel, ele já conhece o procedimento, tanto que ele já passou várias vezes. Eu acho que ele errou, ele foi muito imaturo, para dizer o mínimo, se colocou numa situação totalmente desnecessária. Ao mesmo tempo, eu acho que a punição ela é exagerada, me parece, porque o cara não estava dopado, me parece um exagero. Mas aí tem uma outra questão, assim, isso é o que eu penso, tá? Eu acho a pena exagerada, mas a minha opinião não vale nada disso aí, é só uma opinião. O que vale é a letra fria da lei, que é o que estão aplicando. E a lei fala em 4 anos de punição. Na realidade, ele não foi... analisando friamente, ele não foi castigado no excesso, ele teve uma pena amenizada 2 vezes. Primeiro, por não ser a pena máxima, que eles poderiam querer aplicar. Seria um exagero maior ainda, na minha opinião. Mas, como eu disse, a minha opinião é só a minha opinião. Ela não tem valor nenhum, nem a sua, nem a do Vanderlei, nem a do Pedro, nem a do Bruno. O que vale é que os caras decidem lá. E também amenizaram quando passaram a contar o período de punição a partir da data em que o episódio aconteceu. Foi 8 de abril do ano passado, já quase 1 ano. Então ele praticamente já cumpriu 1 ano. Mas tudo isso era possível ter evitado, era só ele poderia ter feito o que os caras queriam, recolhia o material, mostrava para o cidadão que tem que verificar se ele não... E tem que ver o cara fazer o xixi no vidrinho, porque senão o cara, qualquer um pode pegar a urina de outra pessoa, pode estar guardado em algum lugar escondido, enfim, pode usar alguma artimanha. Então, por isso que existe essa fiscalização. Pode ser uma coisa meio chata, desconfortável, constrangedora até, mas faz parte do jogo, o cara tem que ir lá. E o relato é muito rico em detalhes, né? Que ele não fez, depois ele pegou, foi fazer, não avisou, o cara correu atrás para poder acompanhar, porque se não vê, não tem valor. Entregou o vidro aberto, diferente do que era a orientação, então ele não seguiu as regras. E aí, ao tratar, até o Caio fala isso, né, que o Gabigol não tratou muito bem as pessoas, não foi muito educado. Agora, quando você trata mal o policial da lei seca, está arriscado, o cara queria também encrencar com você, pô. O cara fala, tô trabalhando aqui, por que esse cara não sopra esse negócio e vai embora se ele não bebeu? Não enche meu saco. Não vai soprar e tal, tá arriscado ao policial, dependendo do que você falar, você pode ser preso por desacato, pode ter um monte de problema.
Então, para que você vai fazer isso? Só para o bafômetro, vai embora, segue o seu caminho. Faz o xixi no vidrinho e acabou, cara. Depois reclama, né? Depois eu podia chegar e falar, olha, tá aqui o material, fiz tudo direitinho, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vieram aqui nos últimos meses tantas vezes. Toda vez que você vem aqui, vocês me escolhem. O que vocês têm comigo? Qual é o problema comigo? Pô, não queria entender isso, porque aqui tem 30 jogadores, só eu que tenho que eu e mais alguns, mas sempre eu estou na lista. Por que isso? É uma marcação comigo, porque não gosta porque eu mudo meu cabelo, ou faço gol no teu time? Qual é o problema, meu amigo? Vocês sempre me escolhem. Ele poderia até argumentar. Então falar com o Flamengo. Flamengo, gostaria que vocês vissem por que eu sempre sou escolhido. É uma marcação, já estou de saco cheio disso. Nada contra fazer o exame, mas por que sempre eu? Ok, mas não dessa maneira. E agora a situação ele está suspenso, o Flamengo vai recorrer, não deve ser fácil conseguir diminuir a pena ou buscar absolvição, há uma expectativa, não vou dizer que é negativa, mas... Sabe que não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Ou vai para 4 ou é absolvido. Isso, ele pode ser absolvido e pode dobrar a pena. Isso aí. Que é a pena máxima que já foi amenizado. Então, ele corre um risco, ele tem aí uma decisão importante para tomar. Pelo que falam os especialistas, advogados especializados, não é simples, ou seja, você conseguir essa redução, é possível, mas não é simples. E se ele ficar punido, a situação é a seguinte, o Flamengo tem a possibilidade, tem o direito de suspender o contrato do jogador, ou seja, não ter remuneração, e pode também, ao final da punição, prorrogar o compromisso pelo número de meses que ele ficou parado. Então ele vai ficar parado, a partir de agora, esse pedacinho de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí acaba o contrato dele. São 9 meses e alguns dias. Aí ele volta em abril, certo? Começo de abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E mais uns diazinhos de janeiro. Se o Flamengo levar isso ao pé da letra, ele pode parar de pagar o salário do Gabriel. E voltar no outro. Ele retoma as atividades em abril do ano que vem. Aí volta a receber o mesmo contrato, o mesmo salário, tudo igualzinho. E vai ter um compromisso até os primeiros dias de 2026. Então, ele, ao invés de ficar livre no final de 24, ele pode ficar livre para assinar um pré-contrato, por exemplo, só no começo de 26. Então tem isso, é um ano. É um ano. Não sei se o Flamengo vai fazer isso. O Paulo Guerreiro, esse deu positivo no exame dele, lá na seleção do Peru. Inicialmente o Flamengo não suspendeu o contrato do jogador, depois suspendeu. Depois suspendeu o contrato dele. Aí ele conseguiu depois um efeito suspensivo, algo parecido, para jogar a Copa do Mundo da Rússia. Mas a diferença deu positivo, Guerreiro. Né? Ele alegou que era inocente, tudo, aquela história toda, mas deu positivo. O Gabriel não deu positivo. Eu acho que essa é uma diferença. Mas o que me espanta, assim, são duas coisas. O porquê dele ter feito isso e só reforça a ideia, a conclusão, né, de que no departamento de futebol do Flamengo tem jogador que faz o que quer. Porque não tem ninguém ali, um chefe, para falar, o Gabriel, vai lá e faz o exame. Ah, mas não sei o quê, eu já estou cansado. O Gabriel, faz o exame, eu estou mandando. Eu estou mandando você fazer o exame. Você é funcionário do Flamengo, o jogador do Flamengo faz exame de doping, cara. Se você amanhã tiver um problema com doping porque você não fez o exame, o Flamengo sai prejudicado. Você custou 17 milhões de euros, cara. Vai lá e faz o exame. Por gentileza. Não tem ninguém com coragem para falar isso para ele? Não tem. Aí você pega o episódio que houve da discussão dele com o Marcos Braz. Flamengo e Fortaleza. Isso aconteceu, gente, na véspera do Fluminense 4-1 no Flamengo. Tá? Ele já tinha dado uma declaração infeliz na saída do primeiro jogo, que foi 2-0 no Flamengo, que ele falou que não queria mais jogar na posição tal, queria brigar para ser centroavante. No meio da semana teve jogo com o Alcas, aí ele foi titular, jogou mal, perdeu um gol feito, o Flamengo tomou uma virada e perdeu para aquele time fraquinho lá do Equador. Aí adiante no Brasileiro tem o Flamengo e Fortaleza. O Gabriel se machuca e ele sai do jogo. No intervalo ele está cuspindo a abelha africana no vestiário, reclamando do gramado, que se machucou por conta do gramado. Ok, se de fato se machucou pelo gramado, ele está com a razão. Aí ele fala que vai embora. O médico diz para ele, você não pode ir embora porque ainda não houve sorteio do antidoping. E se você for sorteado e não estiver aqui, você está, entre aspas, dopado. Né? O jogador que vai embora está dopado. Aí o Marcos Braz entra no circuito e fala para ele que ele tem que ficar, os dois discutem. O Marcos Braz deu uma entrevista depois, uma coletiva, falou do assunto, e aí tem uma hora que ele fala, aí nós falamos para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Pode parecer que eu estou procurando pelo em ovo, algum fã incondicional aí do Marcos Braz ou do Gabriel não vai entender o que eu estou falando, não vai querer entender, mas gente, ele não tem que pedir para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Ô Gabriel, você não vai embora porque você não está liberado, o jogo não acabou, você está lesionado, tem que sair do jogo, o médico já tirou você da partida, mas você pode até tomar seu banho e ficar aqui, mas você tem que ficar aqui acompanhando o jogo, os companheiros estão em campo jogando ainda, tem um segundo tempo e tem o exame de doping. Você não está liberado para ir para casa. Quando tiver o apito final e definir quem vai para o doping, se não for você, se você quiser ir por sua conta,
não quiser ir no ônibus do clube, você pega e vai embora, tudo bem, mas você não está liberado. Eu não estou liberando você para ir embora. Porque ele é o chefe, porra. Ah, não, pediu para ficar, ele usa a expressão, ficar um pouquinho. O que ficar um pouquinho, Marcos Braz? Então, assim, isso, acho que para mim, esses detalhes vão deixando muito claro que não se comanda. Então, a culpa não é só do Gabriel, é um sistema permissivo que cria situações em que jogadores de uma determinada personalidade acabam achando que eles fazem o que eles querem. E faz o que quer. Aí, no meio de se faz o que quer, arruma uma confusão com quem não deve, ou seja, com a comissão, a turma lá do antidopagem, que eu acho que é um dos piores inimigos que um atleta pode arrumar. Eu, se eu fosse atleta, eu ia passar, sim senhor, boa tarde, boa noite, está aqui o xixi, e vou embora. Por que eu vou arrumar confusão com essa gente, cara? Porque o poder do comitê antidopagem é muito grande. Vale o relatório. O relatório pesa uma barbaridade, sabe? Então, assim, é inexplicável esse amadorismo, essa atitude intempestiva. Mas aí, Mauro... Impressionante. Entra aquilo